Fala, meu aluno, professor Thiago Mena, professor de língua portuguesa. Vamos dar sequência ao assunto que nós começamos. A aula de hoje é funções da palavra ser, parte de número 2. Fala, meu aluno, neste momento nós iremos estudar as funções sintáticas que a partícula ser pode assumir. No primeiro vídeo, na parte 1, nós estudamos as classes gramaticais do vocábulo ser, ou seja, realizamos uma análise morfológica. Agora o nosso objetivo é evidenciar as possíveis funções sintáticas que o vocábulo ser pode assumir dentro da oração. Observemos aqui o primeiro exemplo. Porque fuma, o vovô se prejudica muito. Nós já sabemos, com base na parte 1, que este ser, do ponto de vista da morfologia, é apenas um pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Disso nós já sabemos. Porque fuma, o vovô se prejudica muito, prejudica a si mesmo. Repare que eu consigo encaixar a ideia de a si mesmo, ou seja, a ideia de prática e sofrimento da ação verbal simultaneamente, ao mesmo tempo, e além disso, é possível prejudicar outra pessoa. É possível direcionar, dirigir a ação do verbo prejudicar para uma segunda pessoa. Então nós confirmamos que este ser é um pronome reflexivo. Prejudicou a si mesmo e eu posso prejudicar alguém. É possível prejudicar alguém. É possível direcionar a ação do verbo para uma segunda pessoa. Estas duas ações juntas confirmam o ser como pronome reflexivo, algo que nós já estudamos na parte 1. Bom, agora vamos buscar a análise sintática. O vovô se prejudica muito. Prejudica alguém no contexto, o verbo prejudicar é verbo transitivo direto. Prejudica quem? A si mesmo. Repare que este ser é o objeto direto do verbo prejudicar. Este ser equivale a si mesmo. Ou seja, se estivesse escrito porque fuma, o vovô prejudica a vovó seria o objeto direto do verbo prejudicar. O vovô prejudica alguém, prejudica quem? A vovó. A vovó seria o objeto direto. Só que não está escrito a vovó. E a pessoa prejudicada é evidenciada no contexto pelo vocábulo ser. E a pessoa prejudicada é o próprio vovô. Ou seja, ele pratica e ao mesmo tempo sofre a ação de se prejudicar. Logo, a partícula ser exerce a função sintática de objeto direto. Algumas gramáticas fazem questão de dizer objeto direto reflexivo. Não importa. O importante é perceber a função sintática de objeto direto. Então, o vovô prejudica quem? A si mesmo. Quem? A si próprio. Quem representa o a si mesmo, a si próprio na frase? O vocábulo ser. Então, o vocábulo ser exerce a função sintática de objeto direto. Próxima frase. O professor se permitiu um pouco de descanso. O professor se permitiu um pouco de descanso. Vamos lá, o professor é o sujeito. O professor permitiu alguma coisa a alguém. Repare que o verbo permitir no contexto é verbo transitivo direto e indireto. Permitir algo a alguém. Permitiu o quê? Um pouco de descanso. A quem? A si mesmo. Quem representa o a si mesmo na frase? O vocábulo ser. Então, este vocábulo ser exerce a função sintática de objeto direto. Olha só que legal. Do ponto de vista da morfologia, continua sendo pronome reflexivo. Isto não mudou. Ó, pronome reflexivo. Já está claro isto. Praticar e sofrer a ação. Além disso, eu percebo
que ele exerce a função sintática de objeto direto. Eu posso permitir algo a alguém. Eu consigo direcionar a ação do verbo para uma segunda pessoa. E, além disso, há essa ideia de a si mesmo, a si próprio. Sendo assim, nós confirmamos que, do ponto de vista da morfologia, este se exerce a classe gramatical de pronome, e é pronome reflexivo, e do ponto de vista da sintaxe, exerce a função sintática de objeto indireto. Permitir um pouco de descanso a alguém. Permitir o quê? Um pouco de descanso. Então, um pouco de descanso é objeto direto. A quem? A si mesmo. Ou seja, a si próprio. A si mesmo, a si próprio, representado pelo vocábulo ser, exerce a função sintática de objeto indireto no contexto. Esta é a ideia. Nos dois últimos exemplos, nós estamos diante de uma situação mais inusitada, porque é aquele caso em que o pronome oblíquo átono exerce a função sintática de sujeito do infinitivo. E aí, meu aluno, eu dependo neste momento de alguns conceitos. Repare que isto só é possível o quê? O pronome oblíquo átono exercer a função sintática de sujeito do infinitivo quando nós estivermos diante de verbos causativos ou sensitivos. Apenas diante de verbos causativos ou sensitivos é que haverá a possibilidade de um pronome oblíquo átono exercer a função sintática de sujeito. Este é o primeiro ponto. Os principais verbos causativos da língua portuguesa são mandar, deixar e fazer, assim como os principais verbos sensitivos são ver, sentir e ouvir, por exemplo. Então, observe comigo. O conquistador sentiu-se tremer diante da pretendente. Repare que nós temos aqui o verbo sentir, que é um verbo sensitivo. E logo na sequência, o tremer, que é o verbo que se encontra no infinitivo. Já adianto a você o seguinte, já posso adiantar o seguinte. Quando nós virmos verbos causativos ou sensitivos, eles não irão formar a locução verbal com infinitivo. Repito, eles não formam locução verbal com o infinitivo, com o verbo do infinitivo que aparece na sequência. Então não pense em locução verbal. São duas orações distintas. Uma caracterizada pelo verbo sentir e outra caracterizada pelo verbo tremer. Embaixo, uma caracterizada pelo causativo deixar e outra caracterizada pelo infinitivo ficar. Então, verbos causativos e sensitivos não formam locução verbal com o infinitivo que surge na sequência. Então, repare que ao analisar o contexto, nós iremos perceber o seguinte: o conquistador sentiu-se tremer diante da pretendente. Sentiu quem? A si próprio, a si mesmo. Repare que você consegue colocar o a si mesmo aqui na jogada. Então, quem foi que tremeu? Ele próprio. Quem representa o ele próprio? Quem representa o a si mesmo? O vocábulo ser. Então, este vocábulo ser exerce a função sintática de sujeito. Sujeito deste verbo aqui que se encontra no infinitivo, tá legal? Ele é sujeito do infinitivo. Então, ó, o conquistador, vamos trocar o ser por um outro vocábulo qualquer. O conquistador sentiu o rapaz tremer diante da pretendente. Se fosse o rapaz, você iria perguntar o verbo tremer. Quem tremeu? Você iria responder o rapaz. O conquistador sentiu o rapaz tremer diante da pretendente. Quem tremeu? O rapaz. Então, o rapaz é o sujeito do verbo tremer. Só que, em vez de o rapaz, nós estamos diante da partícula ser, que equivale a si mesmo, a si próprio.
O conquistador sentiu a si mesmo tremer diante da pretendente. Quem tremeu? A si mesmo. Ou seja, o vocábulo ser. Logo, o vocábulo ser exerce a função sintática de sujeito do verbo tremer que se encontra no infinitivo. Torna a dizer que esta possibilidade só existe na língua portuguesa diante dos verbos causativos e sensitivos, mais um outro verbo no infinitivo que surge na sequência. A mãe deixou-se ficar ali por alguns minutos. A mãe deixou-se ficar ali por alguns minutos. Deixou quem? A si própria, a si mesma. Repare que este ser equivale a si mesma. Quem foi que ficou ali por alguns minutos? Ela mesma, que está sendo, no contexto, representado pelo vocábulo ser. Então, este vocábulo ser exerce a função sintática de sujeito deste outro verbo que se encontra no infinitivo. Repare que o verbo deixar é um verbo causativo, assim como o verbo sentir é um verbo sensitivo. Vamos trocar o ser por um outro vocábulo para ficar mais fácil a análise. A mãe deixou a filha ficar ali por alguns minutos. Se fosse a mãe deixou a filha ficar ali por alguns minutos, pergunte ao verbo ficar. Use aquela técnica que você aprendeu para identificar o sujeito, que ou quem mais verbo é igual a sujeito. Faça a pergunta para o verbo. Quem ficou ali por alguns minutos? A filha. A mãe deixou a filha ficar ali por alguns minutos. Quem ficou? A filha. Então, a filha é o sujeito do verbo ficar. Só que, em vez de a filha, nós estamos diante do vocábulo ser, desempenhando a mesma função sintática. A mãe deixou a si mesma ficar ali por alguns minutos. Quem ficou? Ela mesma. Quem representa ela mesma no texto? O vocábulo ser. Ou seja, mais uma vez, é um pronome reflexivo, repare, pratica e sofre ação, assim como nos casos anteriores, e exerce a função sintática de sujeito. Não apenas o pronome oblíquo átono no ser. Outros pronomes oblíquos átonos também podem exercer a função sintática de sujeito diante dos verbos causativos e sensitivos da língua portuguesa, mais um outro verbo no infinitivo que surge na sequência. Lembremos-nos de que vai ser sujeito do infinitivo, tá legal? Tende a aparecer o causativo ou o sensitivo, mas o pronome oblíquo átono ele é sujeito do infinitivo. Tudo bem? Bom, então aqui nós encerramos esta aula em que nosso objetivo foi exatamente apresentar as possíveis funções sintáticas destinadas ao vocábulo ser, a palavra ser. Repare que o pronome apassivador, parte integrante do verbo, pronome expletivo, as outras classes gramaticais, elas não apresentam rótulos sintáticos, ou seja, aquelas funções sintáticas pré-estabelecidas nas gramáticas. Até podem desempenhar papéis sintáticos, mas não há uma função sintática pré-estabelecida como as que nós já conhecemos pelas gramáticas normativas. Então, o pronome reflexivo e o pronome recíproco é que vão apresentar as funções sintáticas que nós observamos aqui hoje no quadro. Então, dê um print aí do quadro para você copiar depois com calma. E aqui nós encerramos a nossa aula. Então, se você gostou deste vídeo, dê o seu like. Não se esqueça de ativar o sino de notificação para receber outros vídeos. E inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Português é bom demais. Valeu!